Gente, tô abrindo aqui o ao vivo um pouquinho antes para dar tempo das pessoas entrarem. Pra gente falar sobre jejum hoje. Espero que minha conexão não falhe. Porque outra vez que eu tentei fazer por aqui, falhou. Oi! Meu primeiro telespectador tem que ser meu pai, né? Gente, tudo bem? Vim falar sobre o que vocês pediram a live sobre jejum intermitente. Na verdade, assim, ó, se eu fosse fazer live sobre... Vão me mandando as perguntas por aí. Quero falar sobre jejum. O que acontece? Jejum intermitente tem vários aspectos para a gente abordar sobre o jejum. Então, jejum nas patologias, contraindicação do jejum, suplementação no jejum, quem pode fazer, suplementação na jejum na atividade física, protocolos de jejum. Só que assim, eu decidi fazer hoje uma live mais prática. Então, eu recebo muitas perguntas sobre jejum. Quem pode fazer, quem não pode, enfim. Eu quero responder pontualmente as perguntas, porque são as dúvidas que a maioria das pessoas tem. E aí, eu posso estar depois subindo em termos no IGTV, a gente pode estar subindo depois os temas de jejum, esses mais específicos. Mas eu quero falar para vocês de uma forma bem pontual e bem prática e bem objetiva sobre o jejum intermitente e as perguntas que eu recebo por aqui. Então vamos lá. Primeiro que assim, jejum não é uma coisa nova. Jejum não é uma dieta. Jejum já é uma estratégia alimentar que já é utilizada desde que seres humanos existiram. Por quê? Porque antigamente, quem já leu sobre jejum, quem se interessa... Gente da casa, vocês estão me desconcentrando na minha live, por favor. O jejum, desde os primórdios, se a gente for pensar bem, o homem antigamente ele não tinha, ele só conseguia comer quando ele tinha o alimento disponível, de fácil acesso. Ele não comia de 3 em 3 horas. Então, a gente tem que pensar que, segundo a nossa evolução, nós somos e fomos capazes de permanecer em jejum sem estar alimentado por várias horas, até 24 horas, sem problema e sem prejuízo para a saúde nenhuma. Só que a gente teve uma evolução na espécie e que aí, de acordo com os anos, nós fomos criando o hábito de estarmos mais alimentados do que não alimentados. Mas o jejum já é uma estratégia muito antiga. Pontualmente, eu vou falar para vocês as dúvidas que eu mais recebo. Oi, mãe! Tudo bem? Saudades. Te amo. Eu vou aqui estar respondendo para vocês as perguntas que eu mais recebo sobre jejum e eu vou estar pontuando, mas vão me mandando aí que depois eu vou respondendo, tá? Porque senão tem muita coisa para falar, muita. Primeiro, jejum é para todo mundo? O jejum ele não tem contraindicação. Eu, Juliana, contraindicaria o jejum em 2 aspectos que eu não me sinto segura para trabalhar. Primeiro, em lactantes. Eu não sei se eu faria jejum em mulheres que estão amamentando. É uma dúvida minha. Estudos científicos nunca vi falando contra. Em gestantes eu já vi, mas na amamentação eu nunca vi. Em um outro caso que eu não aplicaria uma estratégia de jejum, seja para o objetivo que fosse, em pacientes desnutridos. Desnutridos seja tanto desnutrição mesmo, como um transtorno alimentar, tipo uma anorexia ou uma bulimia. Eu já não colocaria o jejum. Então essas são as minhas 2 contraindicações. Primeira coisa, outra pergunta. Para o restante, o jejum serve? Então a gente tem que pensar que o jejum ele não foi feito para doenças, o jejum foi feito para pessoas. Então todo mundo se enquadra dentro do protocolo do jejum. Primeiro, a gente tem que falar que assim, qualquer estratégia que você for utilizar, seja um jejum intermitente, seja uma estratégia low carb, seja uma estratégia plant-based, seja uma estratégia cetogênica, que hoje muito se fala, sempre, gente, é muito importante, não é porque eu sou nutricionista, é vocês terem acompanhamento de um profissional. Por quê? Porque um profissional ele é capacitado para avaliar se você tem condições ou não de estar inserido nessa estratégia alimentar. Por exemplo, aplicando isso para o jejum. Se é um indivíduo que ele tem deficiência nutricional, ele não tem todas as vitaminas e minerais em níveis adequados no corpo, se ele não faz um bom processo de detoxificação, se ele é um indivíduo que não é cetoadaptado. O que é cetoadaptado?
quando o organismo já tem essa flexibilidade metabólica de estar utilizando corpos cetônicos para utilizar como fonte energética no período que ele não estiver alimentado. Isso você adapta seu organismo a fazer, isso leva um tempo, isso não é de uma hora para outra. Então, se o paciente não estiver todo equilibrado nutricionalmente, para começar uma estratégia de jejum, independente de horas que sejam, ele vai passar mal, não vai estar trazendo resultado nenhum e muito pelo contrário. Aí o paciente se desestimula, se sente fracassado, não consegue o objetivo que ele quer e já acha que nunca vai conseguir atingir o objetivo porque não foi bem sucedido a estratégia do jejum. Então, primeiro, quando a gente vai começar uma estratégia de jejum intermitente, a gente primeiro tem que saber se o paciente tem capacidade para isso. E segundo, que tem suplementos importantes para a gente estar utilizando dentro do período de jejum, para a gente não ter justamente essas várias intercorrências. Mas o jejum, outra pergunta, para que serve o jejum? O jejum serve só para emagrecer? O jejum serve para câncer? O jejum serve para diabetes? O jejum serve para todos os casos de patologia. Então, o jejum serve para quem tem colite ulcerativa, para quem tem diabetes, para quem tem Alzheimer, para quem tem Parkinson, para quem tem câncer, para quem tem obesidade, para quem tem resistência insulínica, para quem tem síndrome do ovário policístico, para quem tem doença de Crohn, para quem tem artrite, para quem tem doença autoimune, serve para qualquer... Ele se enquadra em qualquer patologia, mas é uma estratégia, eu digo que é como se fosse assim, é uma pós-graduação da reeducação alimentar. Então, não adianta você que vem de uma alimentação completamente desbalanceada, desequilibrada nutricionalmente, comendo tudo errado, falar assim, quero emagrecer, vou começar um jejum. Não é assim, não funciona, vai dar tudo errado, você vai se sentir super mal e você não vai conseguir emagrecer nada. E se você emagrecer, depois você vai voltar. Porque eu acabei de falar, é uma estratégia. Primeiro, a gente sempre tem que mudar a qualidade alimentar. Então, primeiro você tem que ver se você está comendo com qualidade, os alimentos certos, nas quantidades certas. Depois, quando o corpo está todo equilibrado, quando você vê que os hormônios estão em dia, quando você vê que a atividade física já está inserida dentro do contexto de vida da pessoa, quando você já conhece... Eu, como profissional, quando eu tenho segurança e sei exatamente como o organismo daquele paciente funciona, porque eu já venho acompanhando há muito tempo, eu já vi quais as mudanças que geram resultado, quais que são legais, quais que são negativas. Aí, se eu precisar, no meio do caminho, eu coloco uma estratégia de jejum intermitente, né, Rita? Tá pedindo. Pede lá um pano. Tá lá. Aí a gente coloca uma estratégia de jejum intermitente. Então o jejum, ele não é uma estratégia que de repente, de uma hora para outra, nesse imediatismo que as pessoas hoje têm de emagrecer, né? Porque em feriado, em festa, em viagem, ninguém pensa em continuar controlando a alimentação e fazer exercício físico. E aí quando decide, de repente, querer perder peso ou mudar o estilo de vida, já fala, vou começar um jejum. E aí dá tudo errado, não emagrece nada ou tem um efeito rebote. Mas é porque não se preparou para isso. Então sempre tem que preparar o organismo para ter essa flexibilidade metabólica. Segundo ponto, as pessoas me perguntam, como que eu faço jejum? Olha, eu acabo de jantar a tal hora. Tem vários protocolos. O jejum mesmo, para ele ser uma estratégia eficiente, não só para emagrecimento, mas que tenha um impacto metabólico importante, é no mínimo de 14 horas. Então, a partir de 14, você começa a ter uma produção de corpos cetônicos importante, começa a produzir mais corpos cetônicos, aí você começa a trabalhar a biogênese mitocondrial. Menos de 14 horas é o comum que todo mundo faz, então isso não gera impacto nenhum na sua saúde. Aí tem 14, tem 16, tem 18, tem 20, tem 24. O recomendado da estratégia de jejum intermitente não é ultrapassar, por exemplo, 2, 3 meses. E no máximo 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Tá? E sempre com acompanhamento nutricional, porque aí sim o profissional vai estar te acompanhando como você está sentindo, como você está reagindo. Tem muita gente que no começo passa super mal, por N motivos, por isso é legal sempre ter um profissional por trás. Segunda coisa, que alimentos que podem estar inclusos no jejum. O jejum, o objetivo dele é você não estimular a produção de insulina. E a gente estimula a produção de insulina com macronutrientes, tanto com proteína, tanto com carboidrato, ou com adoçantes artificiais, ou com algumas outras substâncias. Então, o que entra dentro do jejum é água, chá e café, tudo que for sem açúcar, tá?
A água com limão entra? Eu não colocaria. Ah, mas o limão não tem caloria, mas eu não colocaria. Eu, Juliana, não coloco. Eu coloco água, chá e café. Tudo sem adoçante, sem nada, sem açúcar. Certo? Esses alimentos não quebram o jejum. Perguntinhas. Colágeno não... Depois eu vou responder todas as perguntas, não vou ficar respondendo por aqui. Vamos lá, agora vamos para as perguntas. Criança pode fazer jejum? Pode fazer jejum. Ainda mais se é uma criança que está com obesidade, com uma resistência insulínica ou com alguma doença inflamatória, uma doença autoimune. Porque assim, o jejum, ele é uma restrição calórica. É o estado não alimentado. Não é um não comer nunca mais. Não é um não ficar alimentado 24 horas. Não é você ficar sem tomar água o dia inteiro. Mas quando você faz essa janela de restrição calórica muito bem calculada e planejada, com respaldo de um profissional, não tem prejuízo nenhum. E lógico, com o objetivo traçado. Então, crianças podem fazer jejum, lógico, pontualmente, dentro de um contexto, tem que ter uma justificativa para isso, mas não tem restrição nenhuma. Ah, doutora Juliana, recebi perguntas assim, quem tem gastrite pode fazer jejum? Quem tem gastrite pode fazer jejum, porque assim, o primeiro passo, no consultório, eu tento descobrir por que o paciente tem aquela hipercloridria, né? Tem aquela liberação excessiva de ácido clorídrico no estômago que gera gastrite. E aí sim, resolvendo isso, suplementando isso, dar fitoterápicos para isso, o paciente consegue normalmente fazer o jejum. Então, não tem contraindicação para quem tem gastrite. Outro ponto importante que eu tenho que falar, quer ver? Para quem pratica atividade física. Quem pratica atividade física pode fazer jejum, né? O aeróbico em jejum, ele é recomendado. Quando eu falo assim, por exemplo, se eu tô pensando em performance, então assim, se é um cara que treina para uma competição olímpica, eu não vou pensar em jejum. Se é um cara que precisa diminuir 2 segundos num tiro de 100 metros rasos, eu não vou colocar o jejum. Se é um cara que faz levantamento de peso olímpico, não tem por que eu estar prescrevendo o jejum para ele. Mas fazer um treino de alta intensidade em jejum, qualquer pessoa pode, desde que esteja ou seja preparada para isso. Então, não é aquele perfil de pessoas assim, vou começar a academia essa semana. Então, ele nem arrumou alimentação, ele nem sabe como que tá o exame laboratorial, ele nem se programa, nem o corpo dele não tá nem adaptado nem a uma alimentação saudável, nem ao exercício físico. Aí ele vai amanhã e fala, vou começar a ir pra academia e já vou em jejum. Vai passar mal. É óbvio que vai passar mal, porque não é assim que se faz uma estratégia de treino em jejum. Então, nem o corpo está adaptado com a comida, nem com o exercício e nem fica em restrição. E, de repente, ele faz os 3 ao mesmo tempo. Não é assim. Mas fazer atividade física em alta intensidade em jejum não tem problema nenhum. As pessoas que me acompanham aí sabem, várias vezes eu faço treino em jejum, mas por quê? Eu venho de adaptação de anos para isso, meu corpo sabe utilizar isso, eu rendo melhor, eu me conheço. Agora, tem pessoas que, por exemplo, a maioria das pessoas estão acostumadas a comer de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, ou ao corpo, o organismo recebe alimento, é alimentado de hora em hora. De repente você vai lá, corta e ainda coloca uma atividade física, vai passar mal, mas não é porque você está em jejum, é porque você não se adaptou a isso. Mas todos nós temos condições. Em exercício físico de alta intensidade, dá para fazer sim em jejum, desde que com acompanhamento. O que todo mundo quer saber? Emagrecimento. O jejum, ele serve para emagrecer? Porque, assim, é a maior relação que as pessoas fazem hoje. Então, quero emagrecer, vou ficar sem comer. Emagrecimento, primeiro ponto, independente da estratégia que você queira usar, seja low carb, seja plant-based, seja cetogênica, seja jejum intermitente de 16, 18, de 50 horas. Para você gerar emagrecimento, você tem que gerar uma restrição calórica. E aí, por isso que muita gente começou a ligar o jejum com o emagrecimento. Mas vamos fazer uma conta matemática, né? Se a gente fala em restrição calórica. Então, por exemplo, se eu preciso de consumir 2.000 calorias por dia, começo fazendo aí eu falo assim, vou fazer jejum para emagrecer. E aí eu fico 18, 20 horas sem comer, certo? Consegui. Aí quando eu quebro meu jejum, que eu começo a me alimentar, eu vou lá e como 2.000 calorias. Eu vou emagrecer porque eu fiz o jejum de 20 horas?
Não, não vou emagrecer por isso, né? Vou emagrecer por restrição calórica. Então, se eu comparar um indivíduo que faz jejum de 20 horas e depois faz esse consumo de 2.000 calorias, ou um outro paciente... Gente, peraí, deixa eu só fechar aqui, senão eu vou desconcentrar. Voltei. Ou, se eu pegar um paciente que não faz jejum, que coma de 4 em 4, faça 4 refeições ao dia, mas come menos que ele precisa, ele vai ter emagrecimento, tá? Na verdade, emagrecimento não tem nada a ver com fazer ou não fazer jejum. Ou, por exemplo, um outro caso, se eu pego um paciente, ou se você é uma pessoa compulsiva, né, que tem compulsão alimentar, é legal logo numa reeducação alimentar eu colocar o paciente num jejum? Óbvio que não. A gente precisa treinar a parte do comportamento, precisa treinar a reeducação alimentar, precisa mudar a qualidade da comida. A estratégia do jejum intermitente, ele é muito mais do que para emagrecer ou para tratar de alguma patologia. O jejum intermitente, ele trabalha a biogênese mitocondrial. Traduzindo isso para vocês, o que acontece? A mitocôndria, ela é uma parte, uma organela que fica dentro da nossa célula, capaz... que gera a energia. Como se fosse assim um motor do carro, né? E eu brinco que é mais ou menos uma analogia assim. Você usou o seu carro o dia inteiro. Depois de um tempo que você usou o combustível, que você usou o óleo, que você usou a bateria, o que você precisa fazer? Limpar o motor, limpar o filtro onde está o óleo, ver se a gasolina está ok, ver se os pneus estão ok, né? Reabastecer, ver tudo isso. Agora, se eu não tiver um organismo com capacidade metabólica para estar estimulando a mitocôndria, renovando ela, mandando toxina para fora, recebendo vitaminas e minerais, metabolizando isso, aí sim vai ser uma porta de entrada para mim gerar todas essas doenças que aparecem hoje em dia. Então, por isso que a gente relaciona o jejum com a prevenção de várias doenças, de diabetes, de Parkinson, de Alzheimer, ajuda no emagrecimento, câncer, artrite, doença autoimune, hipotireoidismo, tudo isso o jejum funciona, porque ele estimula a sua mitocôndria a cada vez mais ser forte, ser potente, para estar cumprindo a função dela na máxima potência que ela pode, né? É como se ela faz um processo de autofagia, ela tira tudo que está ruim, tudo que é tóxico, e vai tentando se alimentar de forma saudável e nutrir seu corpo da melhor forma para conseguir ter suporte de saúde e prevenir qualquer tipo de doença que você venha a ter. Então ele funciona cada vez melhor. Mas é uma estratégia que tem tempo limitado, que tem hora para acontecer, tem hora para parar, tem pacientes que se dão bem, tem pacientes que se dão mal. Outro ponto que eu ia falar. Tem uma coisa muito importante que eu ia falar sobre jejum, que é o seguinte. Eu vejo duas coisas muito importantes que eu preciso falar. Pessoas que começam a fazer o jejum e aí quebra o jejum. E aí quebra o jejum com uma refeição péssima. Gente, prestem atenção. O seu corpo tá lá horas fazendo cetose. 10, 12, 14, 16, chegou em 18 horas em jejum. E aí você vai lá e começa a comer. Senta agora. Eu ouço muita história assim. Eu faço jejum final de semana porque eu já sei que eu vou ter uma festa no sábado à noite, então eu vou jantar, vou tomar um café da manhã só, vou ficar o dia inteiro e vou chegar para mim poder comer o que eu quiser na festa. Desculpa, esse não é um jejum de protocolo saudável. Isso não é o que a gente chama de jejum intermitente para prevenção de doenças. Isso não vai te gerar os benefícios de uma biogênese mitocondrial. Você está só se enganando para gerar créditos para compulsionar e comer mais. Benefício zero esse tipo de jejum. Olha, eu estou acostumada e faço jejum há meses, há mais de um ano. Cuidado! Jejum mal feito, junto com restrição calórica, você prejudica o seu funcionamento da tireoide, você baixa a produção de testosterona, você aumenta a cortisol, você desbalanceia um monte de hormônios. Tem que ser controlado, bem feito, e você tem que dar aporte de nutrientes no estado que você está alimentado. Porque se seu corpo começar a sofrer desnutrição, a desnutrição junto com a restrição calórica, aí você vai ganhar doenças, que aí não vão ser interessantes. Você vai estar se desnutrindo ao invés de estar colaborando para a biogênese mitocondrial, tá?
Outro ponto importante, muito comum de acontecer no consultório assim, por exemplo. Gente que não gosta de tomar café da manhã e aí, por exemplo, mães é uma guerra, né? Ai, mas meu filho acorda de manhã e não tem a menor fome. Qual o problema? Nenhum. Lembra que eu falei pra vocês no começo da live? Nós somos programados na nossa evolução a ficar em jejum. Então, se é uma criança que que a última refeição, tomou um copo de leite, alguma coisa, 10 horas da noite, e o indivíduo acorda às 6 da manhã, como que você quer, pra que ele tem que ter fome depois de só 8 horas alimentado? Então, se ele acaba de comer 9, 10 horas da noite e quer levar um lanche para comer 9, 9 e meia da manhã no intervalo, tá excelente 12 horas de intervalo. Não tem por que se preocupar. Não. Só um minutinho, que tem sempre alguém querendo atrapalhar uma live. Fala. O vinho. Cacete. Olha lá, eu falando de jejum, tem alguém querendo pegar vinho. Entra, Rafael. Vem aqui, deixa eu te apresentar para meus seguidores. É essa pessoa, olha lá. Só vou pegar o vinho. Vai, pega. Licença. Eu falando de jejum e o cara vem me pegar um vinho. Já fui, ó. É só eu que faço jejum de vinho, viu? Só eu que faço jejum de vinho, porque o resto zero. Então, por exemplo, se a última refeição da criança foi 9, 10 horas e ela só vai levar um lanche pro dia seguinte de manhã na escola, não tem problema. 12 horas de jejum é o normal e a gente tem que respeitar essa fisiologia. Ou às vezes eu vejo, outro dia eu escutei assim, mas a gente tem um compromisso, sei lá, 6 horas da manhã e 5 e meia da manhã eu preciso acordar mais cedo porque eu preciso comer. Ou a mãe brigando com o filho que precisa comer, sair de casa, porque, gente, a gente tem que respeitar os ciclos da natureza. O corpo humano, ele dá vários sinais. A gente tem que respeitar esses sinais. A gente tem que respeitar a individualidade bioquímica de cada um. Por exemplo, no consultório, quem já chega para mim com esse hábito de, olha, não tenho o hábito de comer depois das 8 da noite, não tenho o hábito de comer nada à tarde, não tenho o hábito de tomar o café da manhã. A gente tem que ir respeitando, até porque eu preciso entender como o que é aquele organismo, como que ele está acostumado a trabalhar. Ele trabalha bem ou ele trabalha mal assim? Às vezes trabalha bem. Se trabalha mal, a gente vai tentando acertar e vai tentando entender qual é a resposta que o organismo vai te dando, quais são os sinais que ele está dando. Está funcionando? Está melhorando o marcador de exame? Está melhorando o marcador inflamatório? Então vamos continuar assim, vamos arrumar o que não está precisando. Outra coisa que também que eu ia falar de jejum, que era muito importante. Falei pra vocês, né? Então, assim, não é qualquer pessoa que pode começar um jejum de repente do nada. A gente tem que se certo adaptar para isso. Criança pode fazer. Gestante já vi estudos. Diabetes, câncer, síndrome do intestino irritado, doença autoimune, doença inflamatória. Cuidado para uma coisa importante. Jejum perde massa muscular? É o que eu falei pra vocês. A gente tem que pensar assim. Todos nós, dependendo da idade, dos exercícios físicos, temos uma necessidade de consumo de carboidrato, de proteína, de vitaminas, de nutrientes, de gordura. Se no horário que eu estiver, no meu horário de alimentação, na minha janela de alimentação, eu conseguir bater todas as quantidades que eu preciso, tem prejuízo nenhum de catabolismo, tá? Então não perde massa muscular fazer jejum. Uma outra coisa que eu ia falar pra vocês, que eu tinha anotado aqui. Jejum em câncer. É um aspecto muito delicado do jejum. A gente tem que saber muito bem que tipo de câncer, quem é o tipo do paciente, qual a droga que ele está utilizando, em que fase que ele está, se ele está numa quimio, se ele está numa rádio, qual que é o estado nutricional do paciente para você começar a fazer um jejum intermitente, tá? Casos reais de consultório que eu já vi, tive resultados muito positivos. Câncer de mama, tá? Tem até alguns estudos bem legais. Sigam lá depois o Gabriel de Carvalho mostrando a redução do risco de 36%, quase 40% do risco de câncer de mama nas mulheres que faziam todos os dias jejum de 14 horas. Que é uma coisa super comum. Se você for pensar 14 horas... Você acaba de jantar, sei lá, umas 8 da noite e vai comer 10 da manhã? 14 horas, ok. Então você tem redução de 36% do risco de câncer de mama, tá? Mas assim, é super bem-vindo. Por quê?
Porque quando você faz a restrição calórica, você sinaliza para suas células, para suas mitocôndrias, que ela tem que se virar com o substrato que está lá. E ela começa a se fortalecer. É como se ela tivesse que sobreviver sem você dar nenhum combustível. E aí ela começa a entender que ela tem que trabalhar com pouco carboidrato, só com gordura. Ela começa a entender que ela tem que arranjar um caminho para se alimentar, para sobreviver, porque mesmo quando você está em jejum, você está andando, você está trabalhando, seu pulmão está funcionando, tendo troca gasosa, seu coração está tendo que bombear sangue, seu músculo está tendo que funcionar, seu cérebro está tendo que atuar. Então, assim, você continua fazendo todas as suas funções que você tem que fazer durante o dia, só que sem dar combustível. Isso obriga a sua célula, a mitocôndria principalmente, a gerar um esforço de sobrevivência super forte. E por isso que o paciente em quimioterapia no câncer, ele cria uma resistência, uma imunidade e uma resposta ao tratamento muitas vezes muito melhor do que o paciente que não teve já esse exercício mitocondrial, de deixar o organismo sem se alimentar por essas horas, 20 horas, 18 horas, 16. Mas, gente, sempre com monitoramento. Não é pra sair fazendo da cabeça de vocês. Não é pra pegar uma dieta de internet e sair fazendo, tá? Mas casos que eu já vi de melhoras, assim, muito significantes. Jejum para emagrecimento, não, pontualmente eu nunca fiz. Jejum para melhora de imunidade, jejum para resistência insulínica, jejum para diabetes tipo 2. O jejum para diabetes tipo 1 é assim, se o paciente ele sabe muito bem, ele conhece muito bem manter e acertar as doses dele de insulina, ok. Mas aí tem que tomar muito cuidado, tá? Tem que ser um paciente muito bem disciplinado, muito bem controlado na alimentação, nas doses de insulina e sempre tá fazendo um acompanhamento, tá? Então, casos que eu já vi de sucesso, diabetes tipo 2, resistência insulínica, detox hepática, obesidade eu já vi, muita melhora. Em câncer eu já vi também resposta imunológica muito boa. Em exercício físico, melhorar a imunidade e condicionamento já vi. Muito bacana, também jejum. E aí, gente, eu quero que vocês vão me mandando as perguntas. Mas eu quero sempre que vocês tenham assim, na mente de vocês. Jejum, acompanhamento. Jejum é uma estratégia. Não coloquem mais na cabeça de vocês assim, jejum emagrece, jejum emagrece. O jejum, ele não emagrece ninguém. Ele é uma estratégia nutricional e que você precisa estar adaptada e preparada para fazer isso. Senão você vai ter efeito rebote, não vai conseguir os objetivos que você quer e vai se frustrar. E vai ser uma comprovação de que ficar sem comer não emagrece ninguém, tá? Deixa eu voltar aqui para as perguntas, senão eu vou começar a me perder. Vamos lá. E podem me mandando, tá? Que ainda a gente tem um tempinho. Oi, Estrelene. Oi, Marcos. Oi, pai. Oi, mãe. Oi, Solange. Saudades de você. Oi, tia Miriam. Oi, Rafa. Oi, Priscila. Oi, Ju, estamos indo aí. Pois é, gente, estou fazendo uma live e tá tendo uma roda de viola aqui. Oi, Fi. Gigi, está me assistindo aí de Amsterdã, de Londres? Pois é. Mãe. Gente, cadê as perguntas que eu vi um monte aqui agora? Sil. Jana, não tem. Cadê as perguntas? Gente, que eu não tô achando. Vamos lá. Dada, que orgulho, que prazer você na minha live. Colágeno em pó, quebra jejum? Quebra. Proteína nenhuma a gente recomenda no meio do jejum, tá? Por quê? Proteína, você fala, mas não é só carboidrato como a insulina? Não, a gente tem aminoácidos que ativam a insulina, né? E que ativa a mTOR e que quebra o jejum. Pronto. Então, colágeno não entra. Verdade. Eu primeiro fiz reeducação e perdi 5 quilos. Depois comecei jejum e perdi mais 6. Hoje tenho 48, mas... Tá vendo? Então, assim, primeiro como a gente tem que fazer assim, arruma a casa, organiza o que tem que organizar lá dentro do metabolismo, muda a qualidade alimentar, vê se precisa fazer uma detoxificação, normaliza hormônios. Henrico. E aí sim a gente começa a pensar se aquele paciente tem perfil ou não para jejum, tá? Aeróbico e jejum não é benéfico? Josi, isso é uma pergunta ou
Ou você tá me afirmando? Mas, ó, o aeróbico e o jejum é para emagrecer? Também não. O aeróbico e o jejum, ele melhora o condicionamento, ele ativa várias vias de sistema imune legais. Tem gente que funciona melhor e rende melhor com o aeróbico e jejum, mas não que ele vá oxidar mais gordura por isso. Perde barriga? Indiretamente, sim. Indiretamente, ele colabora para o processo de emagrecimento. Por quê? Porque ele deixa seu corpo mais sensível à insulina. Ele ajuda muito na compulsão alimentar. Não falei disso, né? Mas o jejum, ele é bem interessante. Deixa eu fechar aqui de novo, só um minutinho. Era um tema que eu tava esquecendo de falar pra vocês, né, gente? Mas compulsão alimentar e jejum. Olha, eu vou te falar que esse talvez seja um dos que mais precisam de acompanhamento. Porque, assim, quem chega no meu consultório com histórico de compulsão alimentar, é óbvio que eu não vou preconizar de cara, colocar o paciente num jejum. Só um minutinho. Que eu não vou colocar ele num jejum, tá? Porque isso vai gerar muita compulsão alimentar pra ele. Então, primeiro que a gente tem que fazer... Primeiro a gente tem que tirar o paciente ou modular a compulsão. Entender o que está gerando essa compulsão alimentar no paciente. É emocional, é deficiência nutricional, falta ajuste na dieta, ele faz exercício físico ou não faz exercício físico. A partir do momento que eu consigo detectar de onde está vindo aquele processo de compulsão alimentar... Só um minutinho. Sai daqui, Henrique. A partir do momento que eu consigo detectar da onde está vindo essa compulsão alimentar, eu consigo bolar uma estratégia. Então, primeiro, vamos colocar o paciente no eixo, vamos equilibrar ele, vamos ajustar, vamos ver se esses episódios de compulsão diminuem sem ainda você fazer o jejum. Quando o paciente estiver, aí a gente vai certo adaptando ele, a gente vai estimulando ele a conseguir ficar, se ele consegue ficar 3 horas em jejum, que é um período da tarde, vamos colocar 4. Vamos modular a qualidade da alimentação. Vamos ver como que esse paciente se sente saciado. Será que se eu fizer uma dieta, uma estratégia um pouco mais hiperproteica, hipoglicídica, normolipídica, como que ele vai responder? Se eu colocar ele numa atividade física de intensidade moderada, de alta intensidade, 2 vezes por semana, como será que ele vai responder? E aí você vai sentindo. Depois que o paciente está inserido numa atividade física, que você ajustou a dieta... aí sim você pode começar a pensar em colocar ele em jejum de curtos períodos. Porque assim, a fome, teve até acho que um post ou no Stories eu coloquei. Fizeram um estudo bem bacana de como que a nossa sinalização hormonal da fome, da leptina e da grelina, ela se faz durante o dia. Mesmo se a gente ficar 24 horas sem se alimentar, eles mediram qual que é a oscilação da leptina e da grelina, da fome e da saciedade. A gente tem ondas de fome e de saciedade, estando alimentado ou não. Então, por exemplo, num período de jejum, em que eu não recebi comida 24 horas, eu não tive fome constante. Foi muito... Só um minutinho. Foi muito oscilatória essa produção. Então, isso demonstra o quê? Que mesmo sem a gente se alimentar, a fome desaparece, depois ela aumenta. Depois, se você sustentar um pouquinho e ficar um pouquinho firme, segurando a fome, se hidratando, tomando água, tomando chá, fazendo uma caminhada ou fazendo alguma coisa, alguma atividade prazerosa para você, ela diminui de novo. Nisso você vai adaptando o seu organismo, o seu metabolismo a ficar sem se alimentar. Então é isso que a gente chama de cetoadaptação. Então a gente começa com poucas horas, ou a gente começa fazendo assim, ó, segurando mais a fome por um tempo. E aí esse paciente que era compulsivo, depois ele vai vendo que essa compulsão alimentar é uma vontade, talvez que pontualmente tenha, mas como ele já consegue se controlar melhor, como ele já foi certo adaptado, ele consegue se controlar melhor e segurar esse impulso de comer. Então o jejum intermitente para compulsão alimentar é uma estratégia muito bacana, mas você tem que saber precisamente quando utilizar ela. Tá bom. Eu quero achar aqui as perguntas. Falei da resistência insulínica, por isso que indiretamente perde barriga. Henrique, por favor, fecha a porta. Tá. Oi. Quero ver aqui, tinha uma pergunta muito bacana que eu tinha visto.
É isso aí, é isso aí. Com a minha reeducação alimentar, comecei a ter outra visão do café da manhã da minha filha, Sheila. Então, é justamente isso. Muitas vezes, ou o adulto ou a criança não tem por hábito se alimentar, tá acostumado, tá certo, adaptado a não tomar café da manhã e só almoçar. Desde que esteja atingindo as necessidades recomendadas do dia, ok. Uma outra coisa, não tô falando assim, ele não come nada o dia inteiro, chega à noite ele come até as paredes. Não. Isso é compulsão alimentar, isso gera diabetes, obesidade, tem que comer com qualidade. Quando você quebra o jejum, você tem que priorizar comer com qualidade. Então você tem que quebrar seu jejum com alimentos anti-inflamatórios, com alimentos que vão ajudar você na detoxificação hepática. Realmente, tem vezes que ela acorda sem fome e não força mais. Tinha mais uma pergunta. Falando em jejum de 14 horas, posso fazer jejum de 16 ou de 18 horas diariamente? Então, Elisângela, igual eu falei, eu falei até antes de eu começar a fazer a live, eu não consigo orientar pra vocês aqui o jejum, porque eu não sei com quem que eu tô falando, não sei qual que é o seu histórico, não sei quais são as suas patologias, não sei dos seus objetivos. Tô só explicando como que funciona o jejum, o que ele traz de bom, o que ele traz de ruim, o que a gente tem que tomar muito cuidado. Sami, como que quebra o jejum com proteína? O ideal sempre é você quebrar o jejum com alimentos de alta densidade nutritiva, ou seja, com fontes de fibras, com fontes de gorduras boas, com proteínas de alta qualidade e não com alimentos que são inflamatórios, já que a gente está falando em biogênese mitocondrial. Tomar colágeno no período de jejum quebra o jejum? Quebra, não pode tomar o colágeno no período de jejum. Bega, você entrou na minha live. Paola, Thalita, Haroldo, todo mundo na minha live. Parabéns pela concentração, pessoal animado aí. Pois é, gente, olha que precisa ter concentração, porque vou fazer uma live com uma roda de viola aqui. Seus filhos são uma figurinha, você percebeu que eles estavam embaixo da minha mesa? Desculpa. Tinha mais perguntas. O que você acha do jejum prolongado de 4 dias? 4 dias seguidos sem se alimentar? Acho bem arriscado. Quais são os alimentos anti-inflamatórios? Sheila, isso renderia uma super live. Mas alimentos inflamatórios são aqueles alimentos de alto índice glicêmico, com açúcar refinado, farinha branca, álcool industrializado, alimentos muito ricos em conservantes, em sódio. Esses são os alimentos em gordura saturada. Esses são os alimentos que a gente chama de alimentos inflamatórios. Eu acho que lá no meu Instagram tem alguma coisa sobre isso. Essas foram todas as perguntas que eu respondi já aqui para vocês, foram as perguntas que eu recebi sobre jejum. Se vocês quiserem me mandar mais perguntas, podem mandar, mas eu quis fazer aqui uma live bem pontual para vocês, sobre exatamente as dúvidas que vocês tinham, sobre jejum em câncer, treino, diabetes, emagrecimento, suplementação, criança, gestante. Então, continuem me mandando as dúvidas que vocês tiverem por aqui. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Desculpem aí as intercorrências, né? Normal, estou numa casa cheia de gente. Eu tô tentando fazer aqui minha live. Mas pensem sempre assim, na estratégia do jejum, como uma pós-graduação, por exemplo, assim, da reeducação alimentar. Então, primeiro, procurem mudar a qualidade. Procurem uma ajuda profissional, de alguém que consiga detectar onde estão as suas falhas. Será que você precisa de fazer um jejum? Porque às vezes tem gente que acha que essa é a solução, mas uma estratégia de jejum, de repente, para vários pacientes meus, é uma tortura. Então, por exemplo, quer ver? Teve um caso, um dos últimos casos que eu tentei colocar um jejum, a paciente falou assim, mas eu acordo, ela janta cedo, aí ela começa a treinar em jejum, e aí ela acabava de fazer o treino dela, e para ela era um dos maiores prazeres dela, ela tava na praia, e eu tinha colocado uma estratégia de jejum nas férias para ela, e um dos maiores prazeres dela era na volta do exercício físico, ela parar e tomar uma água de coco, tal, com o marido dela, bom, enfim, tinha uma situação ali. E aí eu falei pra ela que eu não queria, que ela só almoçasse 3 horas, mas nossa, isso desconcertou ela. Ela falou, não acredito, então eu não vou mais poder parar com meu marido pra mim tomar uma água de coco. Falei,
Não é para causar tortura. Se for para causar uma tortura, a gente nem começa. Não é que isso vai fazer diferença, você vai engordar, você vai deixar de emagrecer, ou você vai ter alguma doença por conta disso. Mas é uma estratégia que eu quero dar uma estimulada aí na sua biogênese, na célula, fazer uma certa adaptação com você. Mas se para você for uma tortura ter que fazer isso e não tomar a sua água de coco, para por aqui, encerra, não falei isso. Então, é claro, no começo é um pouco mais difícil, como tudo que a gente coloca de novo na nossa vida, um exercício físico, uma dieta, uma estratégia, um trabalho, no começo a gente vai meio que estranhando, o corpo vai se adaptando, mas depois a gente entra num processo de adaptação. E aí é quando você se adapta ao jejum, aí você tira o jejum. Aí você volta a fazer sua reeducação alimentar normal, como você fazia, comendo todas as refeições do dia. Essa flexibilidade metabólica que a gente tem falado muito hoje na nutrição, né? Você não tem que... Hoje as pessoas estão muito assim, ou comem só proteína, ou tiram tudo carboidrato. Não, agora eu vou fazer high fat, entope de gordura e esticar a carboidrato. Não, agora eu vou fazer jejum intermitente. Não, agora eu vou quero ser vegetariana. Não, agora eu quero partir para a cetogênica. Gente, cada estratégia alimentar... gera uma resposta metabólica em cada pessoa, dependendo das necessidades do organismo. Então não é receita de bolo. O que funciona para muita gente, muitas vezes não funciona para você, ou pior, até te atrapalha metabolicamente. Então procurem sempre a ajuda de um profissional para estar ajudando vocês nesse processo. Existem alguns alimentos que ajudam a saciedade no jejum. Uma das estratégias, quem está começando a fazer jejum, aí com acompanhamento, o que eu sempre falo para meus pacientes quando eu coloco eles dentro desse protocolo é hidratação. Por quê? Quando você restringe a alimentação, o corpo começa, como eu falei para vocês, é como se a gente começasse a limpar a casa, fazer uma limpeza. E o órgão principal do nosso corpo que faz essa limpeza, que recebe essas toxinas, metaboliza e manda para fora é fígado, certo? Se a gente não estiver bem hidratado, se durante o processo de jejum vocês não capricharem na hidratação com água, chás, o tempo inteiro, essas toxinas que as células estão jogando para fora, essas trocas de vitaminas, de minerais, de metais pesados, de toxinas que estão sendo eliminadas, elas vão ficando acumuladas. Isso dá mal-estar, dá enxaqueca, tem paciente que tem náusea, tem paciente que fica com fraqueza, dá sensação de desmaio, mas não é por conta do jejum, não é porque ele está sem comer, mas é porque está desidratado. Ainda bem que perguntaram aí, porque eu esqueci de falar. Então, se por acaso você estiver dentro dessa estratégia, não está passando muito bem, verifica se você está se hidratando bem, porque é muito importante. Primeiro porque colabora para a eliminação de toxina durante o período de jejum, que esse é um dos mecanismos também, né, durante o processo de autofagia. E segundo, porque para a gente controlar a fome e segurar a fome também, é importante a gente estar bem hidratado, porque muitas vezes não é fome, é sede, é desidratação. Alguém mais tem mais alguma pergunta, gente? Olha, eu falei rápido aqui por vários motivos e também porque morro de medo daqui na praia esse sinal cair. Sinceramente, esse jejum de 4 dias, de novo me perguntando, eu nunca vi. Será que tem alguém que consegue fazer? Mais alguém tem alguma pergunta, gente, sobre jejum? Falei de jejum e tudo aqui, hein? Criança, jejum em treino, jejum em emagrecimento, jejum em doença autoimune, suplementação no jejum, serve para todo mundo, quantas horas de jejum. O resto, se eu falar por aqui, vai ser orientação, e eu não quero orientar ninguém, nem como faz, ó lá. Entrou bem na hora que eu ia falar assim, como faz jejum, como começa. Tati, eu vou salvar essa live, volta lá no comecinho, que eu comecei explicando isso, né? O jejum é uma estratégia que ele entra dentro de um processo da reeducação alimentar, tá? Não consigo passar a orientação por aqui de como vocês têm que fazer, porque eu não conheço cada um de vocês, o que vocês precisam, como que é o organismo de vocês. Mas sempre tem, então, um profissional envolvido com vocês para fazer a orientação certinho, tá? E o jejum, ele começa como? Primeiro você tem que começar a reeducação alimentar. Primeiro você organiza a casa. Primeiro você muda a qualidade da alimentação. Primeiro você coloca o paciente em treinamento, faz exercício físico, arruma marcador inflamatório. Como que tá exame? Como que tá sono? Como que tá intestino? Como que tá detox? Tá tudo funcionando bem? Fígado tá preparado para isso? Como que tá o paciente?
Aí você vai trabalhando reeducação alimentar, vai mudando, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Tem pacientes que estão comigo há 5 anos e agora eu acho que pode entrar num processo de jejum pra gente ver como que funciona, 2 vezes na semana e tudo mais, tá? Então não tem muito receita de bolo. Mais alguma pergunta que vocês têm sobre jejum, gente? A live fica salva 24 horas e depois eu coloco lá no meu YouTube, tanto a live de lancheira infantil que eu montei pra vocês, como essa live aqui de jejum intermitente, ela vai ficar salva, tá? Tanto lá no meu canal no YouTube e essa fica salva até amanhã, às 6h40 da tarde. Gente, ó, foi um prazer, peço mil desculpas aí por várias interrupções. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido dúvida que vocês tenham aí. E, por favor, sempre, qualquer estratégia, procurem um profissional. Combinado? E também não é pra pensar assim, falando em carnaval, vamos aplicar isso no carnaval. Ai, bebi, comi e tal. Nossa, vou ficar em jejum 3 dias. Não vai acontecer nada. Benefício zero. Obrigada, Vilma. Espero que vocês tenham gostado. E continuem me mandando perguntas, que o que eu souber e for respondendo. Muito obrigada, Juliana. Vi que você iria fazer a live lancheira infantil, adorei. Ai, gente, olha, preciso baixar no meu canal do YouTube da lancheira infantil, que até agora eu não baixei, olha que vergonha. Mas vou... Solange, beijo. Beijo, Priscila. Gente, ó, podem me mandar as perguntas que eu vou respondendo. Beijos, bom carnaval, gente, aproveitam. Curtam bastante, bom feriado pra todo mundo, façam exercício físico, comam de maneira saudável, maneirem na bebida alcoólica, né? Assim, não utilizem o jejum como um mecanismo compensatório, comi demais, vou jejuar, é bom, mas não que você vai emagrecer, e não que isso vai te livrar das consequências de uma má alimentação e de uma intoxicação hepática alcoólica, tá? O jejum não vai te dar esse crédito não, e nem vai te aliviar, só se for a consciência. Beijos, bom feriado.